Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar. Nós nos encontramos agora para podermos meditar na Palavra de Deus e orar juntos. Eu quero, antes de tudo, lembrar de algumas programações importantes pelas quais devemos orar. Amanhã, dia 2/6, quinta-feira, às 20 horas, teremos o encontro das Mulheres de Valor. O tema deste encontro será os ciclos da vida e os seus desafios. Estará conosco a nossa irmã, psicóloga Jennifer. Quero convidar você, mais uma vez, fazer aquela propaganda de todo mês, que você arranje um jeito de estar conosco. Os maridos, noivos, namorados, irmãos, pai, filhos, façam um esforço de ajudar a mulher da sua vida a participar. Tenho certeza que ela vai ser grandemente abençoada pelo que vai ouvir, pela comunhão da qual vai desfrutar, por este tempo, que é um tempo todo especial desta mulher, destas mulheres na presença de Deus. Na sexta-feira é o contrário. Aí é o encontro dos homens do reino, o HDR da nossa igreja, às 20 horas. O tema deste mês é liberdade e perdão. O pastor Edivaldo será o preletor desse mês. Eu quero convidar todo homem a estarmos juntos aqui, a separarmos esse tempo. São só 2 horas por mês, mas 2 horas tão preciosas de ouvirmos uma palavra, de recebermos orientação, direção, desafio para a nossa vida. E aqui também aquela palavra: minha irmã, minha querida irmã, faça o seu marido, seu filho, seu noivo, seu genro, seu primo, seu pai vir ao encontro. Fale assim: pai, vai que você vai ser abençoado, vá lá, facilite para ele. Nós devemos dessa maneira assim ajudar uns aos outros. No dia das mulheres, os homens facilitam. No dia dos homens, as mulheres facilitam. Isso vai abençoar cada um individualmente, que vai abençoar a vida da família. Quero lembrar também que no próximo domingo, dia 5, às 18 horas, vamos celebrar a Ceia do Senhor. Celebração da Ceia do Senhor, momento da igreja reunida, trazer à sua memória a morte e a ressurreição do seu Senhor, do seu Salvador, até que Ele venha. Quero lembrar também que no domingo pela manhã nós teremos uma assembleia extraordinária para movimento de membros. Vamos receber alguns irmãos na vida da nossa igreja. Quero convocar você a participar dessas programações então. Quinta-feira, Mulheres de Valor. Sexta-feira, Homens do Reino. Domingo, Assembleia às 11 horas. E celebração da Ceia do Senhor às 18 horas. Que bom fazer parte da família de Deus, deste povo de Deus tão abençoado, especialmente desta família da IBPARC. Eu quero convidar você a participar presencialmente, você que me ouve agora. Quero orar por você, pedir por este tempo que nós vamos pensar a respeito desta comunhão que podemos manter com Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio deste tempo, pelo privilégio desta comunhão, pelo privilégio, ó Deus, desta ferramenta na vida da tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, que ela seja usada com sabedoria e que ela vá levar, ó Deus, bênção a cada pessoa que está participando, ó Deus, para cada família que se reúne agora ao redor
do seu aparelho, ó Deus, para poder também desfrutar deste tempo. Ó Deus, visita cada família, visita, ó Deus, nas suas necessidades. Quem tem medo, quem tem escassez, quem está triste, quem está amargurado. Ó Deus, quem tem medos no seu coração, quem tem tristezas no seu coração, depressão, ó Deus. Ó Deus querido, vem trazer a tua cura, vem ministrar na vida da tua igreja, ó Deus. Vem agir com poder, abrindo os olhos, quebrando cadeias. Ó Deus, libertando aqueles que estão cativos de sentimentos que não são produzidos pelo teu Santo Espírito em suas vidas. Ó Deus querido, dá o privilégio de podermos experimentar o fruto do Espírito em nossa vida, que haja esse derramar e essa manifestação e esta experimentação, ó Deus, de amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ó Deus. Ó Deus querido, vem agir com poder em nossa vida, que este tempo tão curto, ó Deus, seja um tempo de renovação, seja um tempo, ó Deus, de libertação, seja um tempo, ó Deus, de ressurreição na vida das pessoas. Ó Deus querido, muito obrigado. É a nossa palavra, é o nosso agradecimento. Ó Deus querido, por tudo que o Senhor vai fazer. No nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok? Prepara o seu coração para a meditação desta noite. Nós vamos falar sobre comunhão. Você sabe diferenciar estes sorrisos de um sorriso comum? Estes sorrisos são de pessoas que receberam amor e esperança por meio de um abraço, de uma oração, de um cuidado, de um olhar de compaixão. Queremos que mais brasileiros voltem a sorrir e por isso criamos o novo Sorriso do Sertão. Em meio a tanta pobreza e descaso, nós levamos a alegria da salvação em Cristo Jesus para os sertanejos. Também demonstramos o nosso amor oferecendo serviços gratuitos que trazem alento para suas dores físicas, emocionais e espirituais. O Novo Sorriso é também uma ferramenta para impulsionar a plantação de igrejas no sertão, onde nossos missionários e radicais já trabalham de forma intencional para levar o Evangelho de Jesus, por meio de pequenos grupos contextualizados e da formação de líderes locais. E é na carreta missionária que vemos os mais belos sorrisos. Ela percorre todo o sertão nordestino, levando a esperança que renova os corações. Nela, a população é atendida e cuidada por nossos profissionais, missionários e voluntários, que também realizam impactos evangelísticos por onde passam. Um hospital móvel mesmo, né? Um trabalho extraordinário é esse ID, a denominação das mais importantes, das mais sérias que a Igreja Batista, levando saúde e levando também fé. Seguimos por estas estradas, levando atendimento de qualidade para o povo mais necessitado do Nordeste brasileiro, cumprindo nosso objetivo intencional de gerar discípulos de Jesus e líderes que formarão novas igrejas com o povo da sua própria localidade. Participe você também deste projeto. Vamos juntos levar a transformação para o Brasil. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, dos versos 1 a 5. As quartas-feiras são um momento especial de meditação na Palavra de Deus. Esse tempo de meditação é um momento em que nós desejamos e abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa percepção. Permitimos que o nosso olhar simplesmente perceba o que salta da Palavra de Deus. Aquilo que vem imediatamente ao encontro de uma necessidade, de um anseio, de uma necessidade de direção que nós temos. Gostaria então de que
participássemos deste tempo exatamente com esse anseio diante de Deus, que Ele simplesmente vá nos falando e vá nos dirigindo à sua vontade, de tal maneira que o nosso coração e a nossa mente experimentem paz. Então, com a sua Bíblia aberta ou acessada, João capítulo 15, dos versos 1 a 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, pela liberdade que temos de podermos ler a Tua palavra. E nós te pedimos nesta hora, Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir ao centro da Tua vontade, venha aplicá-la em nosso coração, em nossa vida. É o nosso anseio do mais profundo do nosso coração. E nós pedimos isso em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Muito bem, como nós dissemos, a meditação na Palavra de Deus é um exercício no qual nós vamos sem amarras, não vamos armados, não vamos muitas vezes sequer com um motivo previamente definido em nosso coração, no qual nós abrimos a Bíblia para encontrar uma resposta, uma solução. Nós simplesmente abrimos a Bíblia para lê-la, para ouvir o que Deus tem a falar conosco. E é assim que mesmo um texto tantas vezes lido, tão conhecido, que nós decoramos na nossa infância, por exemplo, ele se torna mais uma vez um texto novo para nós, porque ele vem naquele instante com uma direção, com uma resposta, com uma inspiração. Ele vem falar conosco, nós temos esta percepção da parte de Deus. É assim que João capítulo 15 é um texto, para mim, por exemplo, muito conhecido, diversas vezes lido, já preguei nesse texto mais de uma vez, e cada vez que eu abro a Bíblia, novamente encontro segurança, direção, alívio, esperança, inspiração, lendo as mesmas palavras mais uma vez. E assim que todos nós precisamos ler a palavra de Deus diariamente, e sempre com esta percepção, com esse desejo de que mais uma vez e novamente, e de uma maneira nova, essa palavra venha falar conosco. É interessante que quando Jesus está falando sobre isso, ele fala sobre esta comunhão, essa necessidade que nós temos de compreender que sem comunhão não é possível viver. É Jesus que está reunido com seus discípulos naquela última noite antes da sua crucificação, na quinta-feira à noite. Jesus está celebrando e instituindo a ceia com seus apóstolos, com os 12 discípulos, e ele então começa a abrir o seu coração e a falar coisas de maneira mais explícita, como por exemplo a sua morte. É ele que nessa noite lava os pés dos seus discípulos e diz a eles que eles devem aprender a fazer exatamente como ele está fazendo. É ele que anuncia coisas, como eu disse, mais explicitamente. É ele que diz então que, olha, eu vou para o Pai, vocês não vão poder me seguir ali, mas eu vou preparar lugar para vocês, vocês devem estar tranquilos com relação a isso, e mesmo que partindo, eu estou com vocês. E então ele vai falar a respeito de que ele é a videira. E esta parábola, essa metáfora que Jesus usa,
Exatamente, primeiro, para que a gente compreenda a necessidade da comunhão. Ele vai terminar esse pequeno trecho que lemos, afirmando categoricamente que vocês não podem fazer coisa alguma sem mim. Assim como um galho sozinho não tem vida, não produz frutos, é inútil. Se não estivermos ligados, ele está dizendo isso para os seus discípulos, se vocês não estiverem ligados a mim, vocês também serão inúteis. Vocês não estarão sós porque eu estarei com vocês. Ele vai afirmar, já havia afirmado, a vinda do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, de fazê-los lembrar tudo que Jesus havia dito. Mas Jesus está dizendo que, olha, se vocês não estiverem ligados a mim, vocês serão inúteis. Não poderão realizar a obra para a qual eu preparei vocês e estou enviando vocês para realizar. Então nós precisamos compreender que os discípulos precisavam saber ali naquele instante que diante das circunstâncias que se avizinhavam, a prisão de Jesus, o seu julgamento injusto, a sua crucificação, a sua morte, diante de todas essas circunstâncias, eles não suportariam essas circunstâncias se não estivessem focados, fincados, unidos em comunhão com Jesus. Esta é uma lição que serve para mim e para você. Diante das circunstâncias que temos para enfrentar na nossa vida, de tantas dificuldades que enfrentamos, se não estivermos ligados a Jesus, nós seremos inúteis. Nós não conseguiremos fazer nada ou realizar aquilo que se espera de nós. Jesus está ensinando aos seus discípulos que a comunhão é uma necessidade. E como se diz, uma necessidade, uma condição sine qua non, uma condição sem a qual não é possível fazer coisa alguma. Então, primeiro, ter essa compreensão. Nós precisamos ser humildes e admitir que precisamos de Jesus. A nossa vida sozinha, sem Jesus, não dará fruto, nós seremos inúteis, nós não alcançaremos o propósito proposto por Deus para a nossa vida. Aquela vida abundante prometida por Jesus não se efetivará na nossa vida se estivermos longe de Jesus. Precisamos estar em comunhão. Então, as palavras de Jesus são para dar esta ênfase na comunhão. Nós precisamos compreender a necessidade que temos. A obra para a qual somos chamados não pode ser realizada na força humana, mas exatamente na dependência de Jesus. Não na minha força, mas na dependência de Jesus. E eu preciso então aprender a aplicar-me a este contato. Jesus está exortando os seus discípulos que muitas circunstâncias, muitas lutas, o tamanho do trabalho pode fazer com que eles pensem em fazer ou por suas próprias forças ou simplesmente em desistir. É preciso então se aplicar à comunhão. É preciso então se aplicar a buscar sensibilidade para ouvir o Espírito. É preciso então se aplicar em depender do Espírito para realizar esta obra. Saber aquilo que faz parte da minha responsabilidade e aquilo que já é o ministério do Espírito Santo. Jesus está falando que a comunhão é necessária. Veja que antes Jesus havia lavado os pés dos seus discípulos e dito claramente a eles: olha, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, fiz isso por vocês, vocês devem fazer isso uns aos outros. Entre vocês, o maior não será aquele que dá ordens, que manda nas pessoas, o maior será aquele que serve. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês devem se aplicar a isso. É responsabilidade de vocês se aplicar a isso, realizar isso em suas vidas. Então a comunhão é a compreensão de uma necessidade, de que a comunhão é uma condição sine qua non para realizar a obra que Jesus tem nos dado, mas ela é também uma necessidade a se aplicar a ela. Então, lavar os pés uns dos outros é uma necessidade, eu preciso me aplicar a isso. Eu não preciso sentir, eu já sei que é necessário, assim como a comunhão também.
Eu não preciso sentir necessidade, eu preciso me aplicar a buscar esta comunhão. Porque não é todo dia, e agora já trazendo para os nossos dias, não é todos os dias que acordamos ansiando ou ansiosos por vir à igreja, por ler, por passar um bom tempo orando. São coisas pelas quais nós às vezes precisamos nos esforçar, simplesmente porque temos consciência de que precisamos fazer isso. Assim como às vezes nós nos envolvemos com o trabalho, esquecemos de almoçar, de fazer a nossa refeição, mas não podemos, mas temos que ter consciência de que ela é uma necessidade. Então, falhou uma vez, você vai ter que depois se alimentar corretamente. Também a comunhão. Por vezes pode ser uma falha, acontecer uma falha, mas ela é uma necessidade. E se não tivermos, não nos aplicarmos a ela, nos tornaremos inúteis no reino de Deus. Uma segunda verdade muito importante aqui que Jesus fala aos seus discípulos é a respeito da palavra, porque ele vai afirmar que aqueles discípulos aos quais ele está falando, aqueles 12 apóstolos, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vamos nos lembrar que estes discípulos estão acompanhando Jesus já há praticamente 3 anos, sendo que nos últimos meses começaram a ter um relacionamento intensivo com Jesus. Nos últimos meses, Jesus fez um intensivão com seus discípulos, porque ia chegando exatamente este momento de Jesus se separar deles. A palavra que vos tenho falado, a palavra que desde o início tem trazido ou causado admiração nos seus ouvintes. É a multidão que exclama que Jesus, ele não fala como os outros escribas, mas ele fala como quem tem autoridade. São essas palavras de Jesus, são os seus ensinamentos ao longo deste tempo que servem para Pedro afirmar quando Jesus lhes dá a opção de se separarem dele. Pedro vai afirmar: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É o teu ensinamento, é o caminho que o Senhor indica, é o seguimento do Senhor que nos leva à presença de Deus, inclusive na eternidade. A palavra é o meio pelo qual nós somos limpos. A palavra foi o meio pelo qual Jesus veio fazendo transformações na vida dos seus discípulos. É verdade que naquele instante ainda eles iam demonstrar todas as suas limitações, com a traição de Judas, com a negação de Pedro, com a ausência, o medo, a perplexidade que os seus discípulos iam enfrentar com a sua morte. É verdade tudo isso, mas essa palavra veio transformando cada um deles para que eles pudessem exatamente desfrutar de tudo que Jesus havia prometido, orientado. É assim que estes discípulos aguardam e vão obedecendo a Jesus. Depois da ressurreição, ouvem o que Jesus tem para falar, recebem Jesus, continuam mantendo comunhão com Jesus Cristo ressurreto e vão para o monte onde Jesus havia orientado que deveriam ir, porque sabem que precisam de Jesus. Aquela palavra está frutificando. Todos os ensinamentos de Jesus são trazidos à memória agora, passam a ser aquilo que Paulo afirma aos Efésios no capítulo 6, quando diz que a palavra é a espada do Espírito, é o meio através do qual, a ferramenta que o Espírito usa para vencer exatamente estes medos, estas perplexidades, esses momentos de tristeza que envolve o coração dos seus discípulos. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia como palavra de Deus todos os dias. Nos aproximarmos dela sabendo que Deus tem algo a falar conosco. Jesus então está chamando os seus discípulos para a comunhão. Se vocês não estiverem próximos de mim, se vocês não se aplicarem
a andarem comigo, vocês serão inúteis. Vocês precisam da palavra, porque a palavra vai limpando e vai colocando as coisas em ordem no interior de cada um de nós. O coração medroso passa a ser um coração corajoso. Uma mente sem entendimento passa a ter discernimento. E isso acontece através dessa aproximação de Deus, de Jesus, através das suas palavras que estão na Bíblia. E por fim, Jesus fala sobre fruto. Sem mim nada podeis fazer e vocês precisam dar muito fruto. Quem estiver em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Olha, vocês estão sabendo que eu vou partir, não estarei convosco, mas eu vou enviar o Espírito Santo, Jesus avisa isso. Ele vai fazê-los lembrar de tudo que eu lhes tenho dito, ele conduzirá vocês à verdade, aquilo tudo que Jesus tem falado ao longo do tempo, mas especialmente neste encontro. Para quê? Para que vocês deem fruto. Fruto é todo fato que redunda da nossa submissão a Jesus, da nossa obediência a Jesus. Ele é gerado a partir da comunhão da palavra, nessa busca de saber a vontade de Deus através da palavra e na comunhão com Jesus. Eu sou levado, eu sou conduzido a ser submisso, a entender a sua vontade, a receber forças para me aplicar nessa verdade, aquilo que está em consonância com a sua palavra. Tanto de maneira subjetiva, e por isso eu disse que ao nos aplicarmos à comunhão com Jesus, com a palavra com P maiúsculo e com a palavra de Deus que é a Bíblia, o nosso coração vai sendo curado dos seus medos, das suas dúvidas, das suas angústias. E de maneira objetiva, podemos então nos aplicar a fazer aquilo que Deus quer que façamos. É assim que quando, ao me aproximar da palavra, ao buscar a comunhão com Deus, eu descubro que ainda tenho raiva de alguém. É um sentimento, está lá dentro do meu coração. Eu nem sequer tinha discernimento de que estava guardando essa mágoa, essa angústia no meu coração. Mas aí nesta comunhão, eu sou levado a perdoar esta pessoa. E mais do que algo subjetivo que eu tenho no meu coração, na minha mente, eu vou tornar isso objetivo. Vou tornar isso num fato, num ato. Indo ao encontro dessa pessoa, pedindo-lhe perdão ou perdoando verdadeiramente esta pessoa. Se nós não cultivarmos comunhão com Jesus, através da sua palavra, e dessa comunhão íntima com Ele, nossa vida será inútil, não frutificará, não fará com que atos de submissão, tanto subjetivos como objetivos, venham glorificar o Pai. Eu queria te convidar a falar com Jesus nesta hora que nos ouve, que está entre mim e você, que está no nosso meio. Que você buscasse esta comunhão, que você ouvisse esta palavra e pedisse a Deus, ó Senhor, eu quero dar frutos, frutos que glorifiquem o Pai, frutos que vêm diretamente da minha comunhão contigo. Vamos orar assim? Deus querido, nós louvamos o teu nome, porque tudo o que precisamos fazer, toda a força de que necessitamos, toda a sabedoria que precisamos, vem de ti para nós. Nós louvamos o teu nome porque podemos confiar que o Senhor vai ajudar a cada um de nós a dar frutos, frutos que glorifiquem o teu nome. Nós oramos agradecidos desde já, no nome precioso, poderoso, do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você frutifique grandemente para a honra e glória do Pai. Até a próxima quarta-feira.